Bem, hoje eu queria, antes de adentrar na próxima temática, que é referente exatamente a poderes administrativos, eu queria tratar com vocês a respeito exatamente do regime jurídico administrativo. A gente falou um pouquinho, mas eu acho que há uma necessidade, afinal, como nós estamos num curso de administração pública, vocês, o objetivo de vocês nessa graduação é estarem capacitados para atuarem dentro da administração pública, seja atuando ou como gestor, ou como agente dentro da administração pública, ou mesmo em cooperação, né? Trabalhando em alguma instituição que trabalhe junto à administração pública, depois vocês vão ver que pode ser da administração pública direta ou indireta. Pois bem, a primeira coisa que vocês precisam entender é a noção do que significa regime jurídico. E aí eu colocaria para vocês a noção de regime. Pois bem, a maioria de vocês tem essa noção do que é regime? É algo fechado. Também uma norma, professor. Um conjunto de normas, né? Então seria algo fechado no sentido de normas ou técnicas que foram estabelecidas para se alcançar um determinado objetivo, né? O regime mais comum que as pessoas têm em mente é exatamente o regime que as pessoas fazem, ou o regime para engordar ou para emagrecer. Mas o termo regime, ele é muito mais abrangente, né? Que na verdade seriam regras ou normas que você teria para obter um determinado resultado. Quando você fala em regime jurídico, é porque essas regras ou essas normas que você terá, ela é voltada exatamente para organizar normas jurídicas. Então, o viés é outro. Existe a necessidade de termos vários regimes? O que é que vocês acham? Eu acho que sim, professor, porque cada regime ou norma trata de diferentes assuntos e precisa, sim, que tenha vários. Pronto. Em relação à noção de regime, vocês têm que perceber o seguinte, que em relação a isso, nós temos aquilo que vocês estudaram lá em direito público e direito privado, nós temos exatamente essa diferenciação, né? O direito público e o direito privado. Pois bem, existe diferença entre público e privado? E aí vocês podem trazer aquela diferença já de um piano, né? Seria o quê? Se tem interesse do Estado, é direito público. Se não tem interesse do Estado, é direito privado. Hoje em dia, com a evolução do direito, a gente diria que não é mais essa situação de ter interesse ou não interesse, né? Seria o interesse predominante. Se existe um interesse predominante do Estado, seria público. Se não existe esse interesse predominante, seria exatamente o privado. Mas uma coisa que caracteriza bem e diferencia bem o público e o privado é que no direito público, todas as pessoas que trabalham dentro do Estado, eles estão submetidos à lei. Então, a pessoa que trabalha dentro do Estado, ou tomando decisões, que nós vamos chamar eles de gestores, ou executando essas decisões, que nós vamos chamar eles de agentes, eles obrigatoriamente têm que obedecer à legislação. Então, tudo aquilo que as pessoas que comandam vão fazer, como também as pessoas que obedecem dentro da administração, elas vão fazer, tem que ser de acordo com a legislação. E aí o que é que acontece? A vontade do indivíduo é desconsiderada. Por quê? Porque ali o que de fato vai prevalecer é a lei. E por que que dá preferência à lei? Exatamente para que você não deixe que as pessoas elas possam agir da forma que elas quiserem. Por quê?
existem pessoas boas e pessoas más. Se você der liberdade às pessoas, então quem é bom vai fazer coisas boas, mas também você vai abrir a possibilidade de quem é mal fazer as coisas más. Então, para evitar isso, é que você coloca tudo ao alvedrio, ou seja, tudo tem que obedecer à lei, exatamente para você afastar a autonomia da vontade. E aí, o administrador público, ele só pode fazer aquilo que é autorizado por lei. E por que ele é autorizado por lei? Porque a lei é feita pelos representantes do povo. Essa é a visão. Ao passo que no direito privado, o que é que vigora? A liberdade. Por quê? Porque no direito privado, a pessoa ela pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pelas normas jurídicas. Então, se não existe uma proibição para o direito privado, é lícito. Então você vê exatamente essa visão. O direito público funciona com a visão da legalidade, mas a legalidade só pode fazer o que está na lei. E o direito privado vigora o princípio da licitude. Você pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pelas normas jurídicas. Pronto. E aí você tem essa outra distinção, onde o administrador público ele pode levar em consideração sua própria vontade, seus próprios interesses? Não. Por quê? Pode falar. Não, professor, ia responder. Pode continuar. Pode falar. Eu gosto da contribuição. Essa questão do gestor público, na questão de não poder ir ao encontro com a sua vontade. Isso não tem que acontecer, né, professor? Mas a gente nota também que, eu já entro na questão mesmo, voltando um pouquinho para a questão política, que também é uma questão política, porque hoje em dia, em municípios pequenos, né, eles agem de acordo com a vontade deles, esquecendo totalmente de outros poderes, a gente pode dizer assim, né? Eles vão mesmo a vontade dele, eu quero fazer isso, então vou fazer isso, independentemente se eles querem que eu faça ou não. Mas infelizmente essa parte é porque nós não temos as instituições funcionando muitas vezes da maneira correta. Por que eu digo isso? Porque, de fato, mesmo o prefeito, ele tem que, no caso, fazer aquilo que é interesse da coletividade. Mas o que acontece? Como, infelizmente, as instituições não funcionam direito, então eles acabam fazendo tudo aquilo que eles querem. O que é terminantemente errado, né? Mas o que eu queria dizer é exatamente isso. Por quê? Porque dentro do direito público, você só pode fazer o que está dentro da legislação. Ou seja, não leve em consideração a vontade do administrador público. Não deve levar em consideração a vontade do administrador público. Mas sim aquilo que foi estabelecido ou que foi determinado pela lei. Enquanto que no direito privado você tem uma coisa chamada de autonomia da vontade. Ou seja, você leva em consideração a vontade da pessoa. Mas, por quê? Porque você tem que entender que no direito público a pessoa está agindo não em nome próprio. Você age em nome do ente público, representando interesse público. Enquanto que quando você está no direito privado, o ente é seu, ou é você mesmo. Então, como o ente é seu ou é você mesmo, você representa a si mesmo. Então, você representa a sua própria vontade. E, por conta disso, você faz aquilo que você achar melhor. Então, é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Por quê? Porque vocês vão trabalhar na área. E em trabalhando na área, vocês não podem incorrer nos mesmos erros. E aí você pode dizer, professor, mas na minha cidade ocorrem vários desvios. Mas isso é porque você tem instituições que não estão funcionando. Exemplo, tribunais de contas, no caso, o Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público pode não estar funcionando. Mas e se, na vez que você, na oportunidade que você tiver, o membro do Ministério Público, o promotor da cidade, ele for um promotor diligente? Se você quiser fazer as mesmas práticas do passado,
você pode ser penalizado. Você pode ser cobrado, que você não agiu de maneira correta. Assim como o Tribunal de Contas. Então, por essas circunstâncias, a melhor, pelo menos para mim, a melhor conduta a ser feita é: eu tenho que conhecer a melhor maneira de atuar para que eu atue de maneira correta. Por quê? Porque eu atuando de maneira correta, eu não vou ficar receoso. Porque o que é que acontece? E isso daí vocês podem ver nas cidades de vocês. A pessoa, quando ela está dentro do poder, quando ela está exercendo o poder, para ela tudo é mais fácil. Ela tem sim de todo mundo. Mas ela vai sair do poder. Ah, mas a pessoa tem 8 anos. É. Mas 8 anos é para sempre? Não, né? Porque tem 4 e mais 4. Depois tem que ficar pelo menos 4 fora para depois voltar. Então, nesse período que você passa fora, existem os problemas, surgem as cobranças. Então, por isso que a melhor maneira, para mim, pelo menos a melhor conduta, é você agir da maneira correta. Você não desviar o caminho. Então, por isso que é importante que você saiba o que é certo, para que você possa executar, tá certo? Então, como você tem o interesse, você cuida de algo que é de todo mundo, então por isso que você tem os princípios da impessoalidade, ou seja, você não pode colocar critérios pessoais ou vontade própria ao exercer a administração pública. Você está referindo ao princípio da impessoalidade, cometendo um ato, pelo menos, de improbidade administrativa. Pode ter outros, tá certo? Que a gente vai ver posteriormente que até configura um crime. Além disso, nós temos a outra circunstância, a outra situação também importante, em que você tem que tratar as pessoas de maneira igual, ou pelo menos numa igualdade material, de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, ou seja, numa medida proporcional, numa medida de justiça. Então, por isso que eu falo com vocês, é importante você entender o regime jurídico, mas entender que o regime jurídico, ele também tem uma distinção, se ele vai ser aplicado no ramo do direito público e se ele vai ser aplicado no ramo do direito privado. Existem distinções. Mas como o foco dessa disciplina é o direito público, mais especificamente o direito administrativo, então você tem que ter em mente exatamente o que é necessário que eu tenha em mente sempre que eu vou atuar dentro de um regime jurídico administrativo. E aí você tem alguns princípios que vão vigorar dentro do regime jurídico de direito administrativo, ou regime jurídico administrativo. O primeiro deles é a supremacia do interesse público. E o que é que quer dizer isso, pessoal? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Quer dizer, poder do setor público sobre o setor privado. Não é só relativo aos setores, é relativo às pessoas, né? Porque o que acontece, vocês viram lá em DPP, que nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas você pode dizer que são pessoas, né? Porque pessoa física é uma pessoa jurídica também é uma pessoa. Então, quando você vai lidar com pessoas, e aí o Estado também é uma pessoa jurídica, você vai entender que o Estado, quando ele vai tomar qualquer decisão, ele não toma uma decisão baseado em algumas pessoas. Ele tem que tomar uma decisão baseada na coletividade. Por quê? Porque o interesse que ele defende é exatamente o interesse público. É um interesse que envolveria a todos, que diria respeito a todos. Enquanto que quando você tem uma empresa, a empresa ela defende os interesses de quem? Geralmente dos sócios da empresa, do dono ou dos sócios daquela empresa. Do dono, donos ou sócios daquela empresa. Se for uma pessoa física, ela vai, na verdade, defender os seus interesses. Então, ela vai, na verdade, exercer de maneira uma atividade efetivamente baseada na individualidade. Ah, eu quero saber o que é melhor para mim, eu não quero saber dos outros. Então, por isso que você tem essa circunstância, tá certo?
Que circunstância é essa? De você ter essa noção de que quando você trata de uma coletividade, ela tem muito mais importância do que um indivíduo ou alguns indivíduos que fazem parte dessa coletividade. Então, por isso que o todo está acima da parte ou das partes. E é isso que a gente precisa perceber, é isso que a gente precisa notar. Então, por isso que sempre que você estiver atuando dentro da administração pública, pessoas vão ser afetadas pelas ações da administração. Mas essas pessoas que vão ser afetadas pelas ações da administração, elas vão ter que aceitar essa afetação? Vão ter que aceitar essa afetação. Por quê? Porque o interesse do Estado, no caso, aquilo que o Estado faz, como ele é importante para todos, então por isso que eu tenho que me sujeitar a ele. Claro que existem algumas exceções que ao longo da disciplina nós vamos analisar, mas a regra geral é essa. A outra regrinha que você precisa ter em mente é a exigibilidade dos atos administrativos. E aqui o brasileiro ele tem muita dificuldade em relação a isso. Por quê? O brasileiro, a tendência na vida social é ser informal. A tendência da vida social do brasileiro é ser informal, agir nessa informalidade. Mas o problema, o sistema jurídico brasileiro, ele é burocrático. O sistema administrativo brasileiro também é burocrático. Por quê? Digamos que você vai à coordenação pedir alguma coisa e alguém da coordenação diz, não tem. Mas como é que... E depois você vai de novo, diz não tem, mas e depois tem e acabou. Ou seja, aquilo que você queria estava num período que você não se apercebeu. Mas como você não entregou nada para formalizar o seu pedido, ele diz, não formalizou, eu não posso responder por isso. Por quê? Porque a gente tem a tendência ao informalismo. E o nosso sistema é um sistema burocrático, é um sistema formal, que exige o documento. É tanto que na justiça, sempre que você vai na justiça, você pode contar a história mais bonita do mundo. Mas aquilo que o magistrado, que a justiça vai exigir é o quê? Você tem um documento? Se tiver o documento, ok. Se não tiver documento, você tem que ter outros meios de prova, testemunha, no WhatsApp. Você tem que ter alguma forma de provar aquilo que você está falando. Porque se você não tiver, é mesmo que você não tivesse nem sequer alegado. Ou seja, se você não conseguir comprovar aquilo que você afirma, é a mesma coisa de você não ter afirmado. Então, por isso que você precisa, embora você aplique muito isso na sua vida social, quando você estiver trabalhando com a administração pública, essa atividade não vai ser a mesma. Por quê? Porque dentro da administração pública você tem que sempre ter em mente, a administração pública ela é formal, ela é burocrática. Então, tudo tem que ser documentado. E aí, por isso que tudo que é feito, ele é formalizado. De que maneira? Através dos chamados atos administrativos. Então, sempre que a administração pública vai agir, ela vai agir de acordo com os atos administrativos. Por isso que você tem essa exigibilidade. E até mesmo você de fora deve exigir esses atos. Por quê? As ações humanas são perfeitas? Não são, professor. Muito bem. Qualquer pessoa está passiva de erro. Isso é uma coisa normal. Ele fez para me prejudicar. Nem sempre. Às vezes a pessoa erra. Ela pode estar passando por um período difícil, pode ter realmente cometido um equívoco. Então, tem inúmeras situações que a pessoa pode errar. E por isso que os atos administrativos, eles são formalizados, a fim de que você possa levar o problema a uma instância superior, ou até mesmo mostrar àquela pessoa, fulano, você fez esse ato aqui, mas ele está errado aqui. Você tem que consertar. Se ele aceitar, tudo bem. Se não aceitar, você pode ir para o chefe dele.
Se o chefe não aceitar, você pode ainda ir à justiça. E o juiz conceder a correção, ou seja, conceder o seu direito à correção daquele determinado ato. Então, por isso que no sistema brasileiro, você também tem que entender essa questão da exigibilidade dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles precisam ser formalizados. E ficar à disposição de todos os interessados. Alguma dúvida em relação a esse ponto? Não, professor. Ótimo. E o terceiro princípio que você precisa entender em atuando dentro do sistema administrativo é a indisponibilidade do interesse público. E aí você pode ver indisponibilidade do interesse público. O que é que significa esse termo, indisponibilidade? Quer dizer que não está disponível, professor. Não está à disposição. Não está à disposição. Mas a indisponibilidade ela tem a ver com um verbo chamado dispor. Vocês sabem o que é que significa o dispor? Sim, professor. O que quer dizer dispor é quando, não sei bem como explicar, né? Mas quando a gente dispõe de algo, é como se a gente pudesse fazer uso de algo. Quando não dispomos disso, é porque não está ao nosso alcance, ou não é permitido a nós fazer uso daquilo. Nesse sentido. Pronto. O dispor, ou essa disposição aí, que é falado, a primeira coisa eu sempre falo para os acadêmicos e acadêmicos que estão fazendo as minhas disciplinas é cuide do português. Então, o português é uma língua muito rica e uma palavra ela pode ter vários significados. E aqui nós temos essa. A disposição pode dizer respeito a pessoa ter coragem de fazer alguma coisa. É um significado de disposição. O significado de disposição aqui ele vem do verbo dispor, que é no sentido de que você pode tomar decisões com o seu direito. Você pode negociar o seu direito. O que é negociar o seu direito? Você pode vender, tem alguns direitos que podem ser vendidos, podem ser doados, podem ser alugados, podem ser emprestados. Então, você tem à disposição é isso, é você poder negociar com o seu direito. Isso vigora para todos? Não, porque vocês vão... Aliás, vocês aprenderam em IDPP que existem direitos que são indisponíveis. Então, não é todo direito que é disponível. Então, quando você diz o in, é não dispor. Ou seja, você não pode dispor. Isso significa o quê? Que você só pode exercer. Por quê? Você tem que tomar em mente que, no que diz respeito ao interesse público, o administrador ou o gestor da administração pública, ele, na verdade, ele não pode tratar a administração pública como sendo sua. Ele tem que entender que a administração pública é de quem? É do povo. Ele seria como um mero mordomo. Então, ele está cuidando de algo que é público. Então, não posso interpretar aquilo como sendo meu. Por que eu digo isso? Porque isso daqui é muito comum, já aconteceu muito no passado e ainda acontece no presente. Digamos que você tem uma pessoa amiga do prefeito, tem uma dívida com o município, aí o que o prefeito faz? Perdoa a dívida. Isso está certo, pessoal? Então a pessoa tem uma dívida de R$1 milhão nessa crise financeira e o prefeito vai lá e perdoa a dívida. O que é que vocês acham? Tá errado. Muito bem, tá errado. Por quê? Porque aquele 1 milhão não é dele. Aquele 1 milhão é de quem? É do município. E ele perdoando, vai fazer falta? O que é que vocês acham? O município vai, professor. Então, por isso que você tem essa indisponibilidade. E aí você diz, professor, então não pode, as dívidas não podem ser perdoadas?
No direito, nós temos um termo que é chamado de anistiado. A pessoa é anistiada, né? Pode ocorrer anistia? Pode. Mas a anistia ela tem que ocorrer através de quem? Tem que ocorrer através de lei. Professor, e por que que os legisladores eles podem decidir e por que que o prefeito sozinho não pode? Porque eles são um representante legal. Porque o executivo ele não tem o condão de fazer isso por conta da indisponibilidade do interesse público. Mas os legisladores, que são representantes do povo, têm. Então você precisa entender a teoria do Estado. Porque, pela teoria do Estado, quem pode tomar essas decisões é o legislador. E, ao chefe do executivo, ele tem que cumprir aquilo que foi determinado pela legislação. Tá certo? Então, essa é a grande diferença que nós temos em relação a uma situação e a outra. Então, por isso que você precisa ter isso em mente. É isso que você precisa ter em mente. Tá certo? Então, Boa tarde, professor. pois não. Desculpe por interromper. Tem uma colega que está pedindo para entrar na aula. Eu trato disso já já. Eu estou só finalizando aqui essa parte da aula e aí eu trato dessa situação já já, tá bom? Obrigado. Tudo bem. Então, por isso que é importante, mas retornando aqui à nossa matéria, por isso que é importante que vocês compreendam essa indisponibilidade do interesse público, que é para vocês não cometerem o mesmo equívoco quando vocês estiverem atuando dentro da administração pública e cometer os mesmos erros que hoje em dia são cometidos, principalmente por determinadas famílias de políticos ou políticos que já estão há vários mandatos no poder. Por quê? Porque quando ele começa a passar vários mandatos no poder, tem muito político que acha que aquilo dali se tornou uma coisa privada, é uma coisa dele. Como eu mando aqui politicamente, eu sou eleito em todas as eleições, então ele começa a se achar o dono. E por se achar o dono, começa a cometer esses equívocos. Que todos eles são passíveis de serem anulados. Por que eles são passíveis de ser anulados? Porque você está vendo que juridicamente não pode. Inclusive, pode configurar até atos de improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública. Então, exatamente por isso que é importante que a gente saiba, inclusive saiba onde reclamar, onde exigir que essas regras para a administração pública elas sejam respeitadas. E, por fim, teria uma outra regra que eu também queria aqui deixar explícita para vocês, e peço que vocês também não esqueçam, que é, dentro da administração pública, você só pode fazer aquilo que está na lei. Somente isso, certo? Então, eu posso fazer alguma coisa fora da lei? Não. Eu posso fazer alguma coisa além da lei? Não. Você só pode fazer aquilo que está na lei. Então, é exatamente o cumprimento absoluto da legislação, ou seja, daquilo que foi estabelecido em lei. Então, como vocês vão atuar, o curso de vocês é para a administração pública, para vocês se tornarem administradores públicos. Então, não percam essa visão. Ela, muito provavelmente, é diferente da sua vida normal, né? Então, a sua vida social, você realmente pode viver ela como você quiser. É sua vida particular. Mas enquanto você estiver trabalhando dentro da administração pública, aí a forma de você agir tem que ser diferente. Por quê? Porque você tem que se amoldar, ou seja, você tem que se adaptar àquela situação pública. Entendido? Sim. Alguma dúvida?